Santo de Deus, o crente e aceitou Jesus continua apagado, continua sem essa conexão, entendeu? Ontem a gente foi em Barra do Jacuípe, quando a gente saiu de fazer o que tinha que fazer, já o marido dizendo, vamos que eu estou com muita fome, era 12h30, quando bateu a chave do carro, o carro não conectou, porque a bateria acabou. E eu disse a ele, eu vou usar essa experiência, esse processo que a gente passou lá, sem achar ninguém para ajudar, e Deus mandou, né? Deus providenciou todas as coisas, com a nossa vida espiritual, com essa conexão entre o nosso espírito e o Espírito de Deus, que muitas vezes a gente passa batido. E essa série de estudo vem falando sobre isso. O pastor Eduardo já falou sobre o nosso espírito e o Espírito de Deus, falando um pouco sobre isso também. E hoje a gente vai detalhar mais, esmiuçar mais isso, focando agora no Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Romanos 8, 14 e 16 começa com o tema áureo do nosso estudo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Então, para ser filhos, a gente tem que ser guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. E para ser guiado, orientado, instruído, orientado pelo Espírito Santo, a gente tem que aprender a ouvir. Porque a gente só pode obedecer, como o bispo começou também com esse versículo de Atos, só posso obedecer se eu estiver ouvindo. Então, para eu ser guiado, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Aí vamos ser filhos. Porque filho, para ser obediente ao Pai, que quem tem o Espírito Santo de Deus é quem obedece. Você vê como vai ligando. Ele não sabe do tema da aula, não sabe. Mas o Espírito Santo vai ligando, vai amarrando cada detalhe, né? É igual a vigília. Marcelo perguntou, bispo, e aí qual é o tema? Eu disse, o Espírito Santo de Deus está me inquietando para não engessar em tema. Porque até quando eu botei vigília de Pentecostes, todas as ministrações iam Pentecostes. Eu digo, não era isso, então eu vou botar só vigília. Para quê? Para não induzir, para não engessar. Entendeu? Aquele que foi escolhido por Deus para ser o instrumento dele, a só falar daquilo. Aí Deus trouxe aquele povo que precisava ouvir sobre outra coisa. Entendeu? Então a gente tem que buscar estar sensível à voz do Espírito, que ele tem um comando certo para cada caminhada que nós formos dar. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão. O louvor casou tão direitinho, né? E a gente cantou, eu sou livre, eu sou livre. Não cantamos? Mas verdadeiramente nós estamos sendo filhos de Deus, vivendo, agindo, reagindo, vivendo, conectado com Ele, ouvindo a voz dEle como filhos ou não? Ainda estamos escravos do pecado, escravos da mentira. Como é que eu posso gritar, eu sou livre? O preço foi pago, olha aqui, o sacrifício que ele fez, olha o que ele levou na cabeça, olha a coroa dele. Para que hoje verdadeiramente a gente não fosse mais escravo. E é isso que a gente precisa entender. Eu não posso ser escravizado por nada nem por ninguém. Tudo que me separa de Deus é uma escravidão. Seja lá o que for, uma amizade, uma atividade, um lazer, um prazer. Tudo que me separe de Deus é uma escravidão. Tudo que eu não consigo parar de fazer, a pessoa já se tornou escrava, é ou não? Escravo, e o Senhor está dizendo, Ele não nos deu um espírito de escravidão, Ele nos deu a liberdade em Cristo, mas você recebeu o espírito de adoção de filhos.
identidade. Diga, eu sou filha, filho. Filha de Deus. Entendeu? Mas os meninos vão falar filha, né? Vigia aí, né? Bispa, segundo a reflexão, não peça para repetir isso não. Cada um sabe quem é filho e quem não é. Mas a igreja, conhecereis a verdade. João 8,32. É verdade, então se a gente lidou com isso. Aí a pessoa vai, não entendi nada, eu recebo uma reflexão, né, voltar, e aí eu vou. É porque a fé vem pelo ouvir. Mas é decisão, não é Ouvir fé. é profetizar, né? É Você declarar. é diferente por isso. É. Vamos lá. Amém? Isso. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Olha que um Espírito é maiúsculo, o outro é minúsculo. Por quê? Toda vez que tiver Espírito maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Toda vez que tiver E minúsculo é Meu Espírito. o meu Espírito, ok? É corpo, alma e Espírito. Eu tenho um Espírito, ok? Testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, todo tempo, o Espírito Santo vai estar fazendo isso. Além do seu testemunho em nosso Espírito, o Espírito Santo age no íntimo do nosso ser. Olha o papel do Espírito Santo, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Então, o papel do Espírito Santo é esse, está intercedendo, ou seja, se comunicando com o nosso Espírito. Eu fico pensando, ele vai nos dar força, é igual a bateria, né? Eu fiquei maquinando essas coisas depois dessa bateria. A bateria vem com o Espírito Santo e joga para o nosso Espírito, para que o nosso Espírito gere esse fruto que a gente chama, a Bíblia chama de fruto de arrependimento. Vamos adiantando. O Espírito humano e o Espírito de Deus. Aqui eu botei todo maiúsculo, tá, gente? Não confundam. Era o título. Como Deus tem comunhão conosco? Como é que o Deus vai falar conosco? Através do Espírito Santo, em conexão, olha aí a bateria, em conexão com o nosso Espírito. Bateu a chave do carro, não tem a conexão com o Espírito Santo, o nosso Espírito está morto, ele está cego, ele não tem como sair do lugar, ele não tem como fazer nada que vá direcionar a Deus. Ele vai fazer um bocado de coisa, o quê? Que direciona a carne. Porque quando ele não está conectado com Deus, ele está 100% offline. Eu podia falar assim, né? Online e offline. Quando eu estou com o Espírito Santo, em conexão com o Espírito Santo, eu estou online. Então, quem manda, o papai manda a mensagem, chega. Ficou legal, isso foi de Deus, meu Deus do céu. A mensagem chega, mas quando a gente está offline, não tem internet. Com a linguagem bem fácil para todo mundo. Não tem internet. Não tem Wi-Fi. Não tem. Aí você manda a mensagem chega? Não chega. Você quer buscar uma orientação do Google, né? Qual que é que fica melhor? Onde eu compro? Onde procurando? Onde achar o lugar da bateria? Eu acessei o Google. Mas se eu não tiver essa conexão, eu não recebo instrução, eu não recebo orientação, eu não me comunico, então eu fico offline. Ou isso foi de Deus. Tem o Espírito de Deus, sim. Então, através do Espírito Santo, em conexão com o nosso Espírito. Tem o Espírito de Deus e o Espírito humano. O Espírito Santo é quem faz a ponte, a conexão, o intercâmbio, para que haja a comunhão com Deus. É o Espírito Santo quem liga você a Deus. Por isso a importância dessa comunicação com o Espírito Santo. Ele vem de Deus, o Espírito vem de Deus, ele habita em você e ele torna possível essa comunhão. Acho que isso vai falar, né? Repita: comunhão. Gente. Comunhão.
A comunhão não acontece na mente nem no corpo. Acontece no nosso espírito. Então eu não sinto. Eu não posso ser por emoção, mas é guiado pelo Espírito. Quem se une ao Senhor é um espírito com Ele. Porém, para haver comunhão, olha a comunhão. O que é comunhão? Unidade. A gente pode melhorar a unidade, o que mais? Uma palavrinha. Intimidade é mais forte que unidade nesse caso. O que mais aquela palavrinha? Comunhão. União. Sim. O que mais? Convivência. Hã? Convivência. Conexão. Real. Terra. Sai essa palavra. Como diz o bispo que estava na minha cabeça. Relacionamento. Comunhão igual a relacionamento. Ok? Para ter essa comunhão com o Espírito Santo, para ter esse relacionamento, precisa haver regeneração. Aí danou-se, né? Passa para outra tela para ver o que é regeneração. Vamos lá. Regeneração, eu busquei traduzir. Um novo recomeço por dentro. É quando Deus transforma o coração da pessoa, dando uma nova natureza espiritual. Não é só mudar e evitar o comportamento por fora. Muita gente vem para a igreja, muda por fora e por dentro está um pão bolorento. Não houve regeneração. Se não tiver regeneração, não tem Conexão. relacionamento, comunhão, conexão com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, o espírito humano continua morto, offline. Não teve atualização. Continuou com a mente, aí eu vou pegar o de Kleber, com a mente, com a programação antiga. E aí o tempo todo o Senhor fica trazendo esse Romanos 8 para a gente. Renovai a vossa mente. Para eu poder renovar e ser regenerada, eu preciso atualizar a versão. Para eu atualizar essa versão, eu preciso dessa regeneração. Porque uma vez o meu coração transformado, e não minha roupa, meu jeito de pentear cabelo, se eu uso maquiagem, se eu não uso maquiagem, se eu uso brinco, se eu não uso brinco, isso é o exterior. Isso é uma consequência, isso é um trato de Deus para cada um, entendeu? Que é bem depois, é outro processo. Mas essa regeneração que a Bíblia fala é o coração da pessoa dando uma nova natureza espiritual. Não é só mudar o comportamento por fora, é mudar quem a pessoa é por dentro. Gente, eu não posso mais estar enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, sendo a mesma, com a mesma natureza, com o mesmo jeito de agir, de reagir, de pensar, com o mesmo tipo de olho, com o mesmo tipo de olho, assim, eu falo espiritual, visão, entendeu? Eu não posso mais permanecer assim, porque eu estou na versão anterior. Ou seja, eu não me permiti ser tratada pelo Espírito Santo de Deus. E hoje, dentro da igreja, existe, infelizmente, muitas pessoas assim, que vieram com o Evangelho, mas não se abriram para o processo da regeneração. Elas continuam com o saco, o saco, as mazelas, elas continuam arrastando os traumas, as feridas, as experiências ruins, continuam arrastando. Elas estão simplesmente dizendo não a tudo que o Senhor tem para ela. Porque enquanto ela estiver offline, ela não vai receber dos céus aquilo que Deus tem para a vida dela.
ela vai continuar dando volta no deserto, dando volta no deserto e morre no deserto. Muitos não morreram. Por quê? Porque não foram obedientes. Então não receberam a obediência, não receberam a instrução e disseram não. E muitos dentro da igreja continuam assim, dizendo não. Talvez até inconscientemente. Mas o Senhor nos trouxe aqui para sermos confrontados com a palavra. Pense assim, antes a pessoa está espiritualmente morta, distante de Deus. Depois ela passa a ter vida espiritual. E aí, a partir do Espírito Santo, é que vem o desejo, a vontade de viver diferente. Porque a carne não quer viver diferente. Quem quer viver é o Espírito, orientado, instruído, conectado com o Espírito Santo de Deus, dando ouvido. E senão continua lá. Não é verdade? Na Bíblia isso também é chamado de nascer de novo, João 3. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, com a programação antiga, com a mentalidade antiga, com o espírito morto, ninguém chega ao céu. Então aí a urgência, a necessidade da regeneração, que é isso? Se abrir para ser transformado. É dizer não, de novo, a tudo que me separa de Deus. Tudo que me separa dessa comunhão, raiva, mágoa, ressentimento, rancor, entendeu? Remorso, que não leva ninguém a nada, levou junto ao suicídio. A gente precisa romper com essas coisas e ressignificar as dores, as decepções, as traições, o que aconteceu no passado. A gente tem que buscar em Deus um novo significado e avançar, e se abrir para ser curado, e se abrir para crescer diante de Deus. É ser uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas. Olha aí a Bíblia de novo. As coisas, vamos repetir? As coisas velhas se passaram. O que isso significa? Que eu vou continuar arrastando a coisa velha? O que é que faz? Uma nova criatura, nova mentalidade. Nova mentalidade, nova criatura, nova mentalidade. Eu tenho que lançar essas coisas velhas. O que eram as coisas velhas? A cadeira velha, a casa velha, a roupa velha. Pensamentos, atitudes. Pensamentos, atitudes, reações, sentimentos, tudo que era da velha criatura que separa de Deus, eu tenho que deixar para trás. As coisas velhas se passaram e o Senhor faz tudo novo. E a gente tem que se abrir para viver o novo de Deus, porque o novo de Deus está ali para a gente. Mas muitas vezes a pessoa está presa no velho, no antigo, e está abrindo mão do novo. E ainda se queixa: cadê Deus? Onde está Deus? Deus deve dizer: estou aqui na porta do seu coração e continuo batendo e chamando. Só precisa abrir a porta do coração. Isso não é só para o novo decidido, não, gente. Isso é para o velho decidido, para o antigo decidido, para aquele que verdadeiramente ainda não passou o processo da regeneração. Resumindo em uma frase, regeneração é quando o Espírito Santo dá uma nova vida espiritual a alguém, mudando seu coração, de novo, de dentro para fora. Porque a boca só vai falar o que o coração está cheio. Numa boa conversa, você já vê o processo como anda da regeneração. Se a pessoa só fala tragédia, só conta derrota, só fala que nada vai dar certo, só fala que não, é tudo muito difícil, só fala que não vê direção, só fala, dá o quê? Está faltando o quê? Não houve ainda a mudança
Bíblia diz que o justo vive por fé. Ah, é viver mentindo? Não! É viver na palavra. O justo vive pela fé. Eu tenho que profetizar. Eu não vivo pelo que os meus olhos estão mostrando, a realidade, as circunstâncias. Eu tenho que profetizar. Profetizar na minha saúde, profetizar na minha vida financeira, profetizar no meu casamento, profetizar no meu trabalho. Eu tenho que profetizar. Todos os dias de manhã a gente tem que disparar ordens para os céus. Profecias são palavras. Usando o quê? A palavra de Deus. Todos os dias de manhã, ao invés de dizer, ai meu Deus, mais um dia. Tem gente que faz? Ai meu Deus, lá vai para aquele trabalho de novo. Eu não quero nem dizer, né? O que dizem lá. Ai, de novo, lá vai essa vida, ela não aguenta mais isso. O que semente ela está comunicando? E agora quando você diz, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e me regozijo nele. Obrigada, Senhor Deus, porque os céus estão abertos e os teus milagres já chegaram na minha vida. Obrigado, Senhor, porque as tuas bênçãos correram já atrás de mim, me alcançam hoje, dia tal, a hora tal. Aleluia. Você está, profetizando. O seu coração, sua boca está falando que o seu coração está cheio. Isso, falei um pouquinho sobre casos de regeneração. Tem um respaldo bíblico muito importante, né? Uma promessa de Deus: tirarei o coração De pedra e darei o coração de carne. Porque o coração de pedra não é um coração, essa palavra, viu gente? Ensinável. Orem pedindo ao Senhor, Senhor, me dê um coração ensinável. O que é isso? Está aberto para receber a instrução dos céus. Muitas vezes a pessoa ouve e não absorve nada, porque o coração está endurecido. Não é para mim não. Eu não preciso. Não é para bem assim não. É uma realidade? Sim. Então o Senhor me dá um coração ensinável. E quando você tem um coração ensinável, o outro fala, instruído por Deus, e você, testifica, ouve e obedece. Isso é para tudo, é para a nossa saúde. Tem que falar, né, gente? Para a nossa saúde. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário do Espírito. E nós precisamos ser mordomos fiéis. E muitas vezes a gente está ouvindo um médico falar e faz o quê? Joga pra puta. Isso é ser escravo, não é ser filho. O filho obediente ouve. Gente, se a gente quer desfrutar da totalidade das promessas de Deus, inclui saúde. Sim. A gente está ouvindo quem? O Espírito de Deus ou o nosso Espírito? É tudo uma consequência, gente. É tudo, encaixado. É corpo, alma e espírito. Se uma área não estiver bem, afeta as outras. Todo o nosso corpo tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Olha isso interessante, eu achei muito interessante isso. Paulo usou falando que a gente recebeu como adoção. Lá em Gálatas vai falar. Adoção de ser filhos. E filho legítimo é Jesus. Paulo usou a adoção para ilustrar o novo relacionamento do cristão com Deus. Na cultura romana, o filho adotado perdia os direitos que possuía. É isso que a igreja precisa entender. Quando eu não sou mais escravo do pecado. Aleluia. A ponte foi rompida. Aleluia. Não tem mais volta. Aleluia. A gente tem que entender isso. Olha no antigo, na cultura romana, o filho adotado perdia todos os direitos que possuía em relação à família anterior. E agora recebia todos
Eu amei isso. Nós temos todos os direitos de filhos legítimos. Aleluia. Todos os direitos em Jesus Cristo nós temos. Glória. Mas muitas vezes nós continuamos com a nossa família anterior. É ou não? E a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer e se posicionar com a nossa nova identidade. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Oh, gente, meu pai é rico. Meu pai é dono do ouro e da prata. Meu pai é médico dos médicos. Meu pai é criador dos céus e da terra. Tudo que há e existe foi construção das mãos dele, do poder, do sopro dele, da fala dele. É ele que governa, é ele que comanda. Tá achando que é Lula, que é... Como é o daqui da cidade? Bruno, é Bruno, não. Quem governa é o meu pai. Quem domina é o meu pai. Diga assim, gente, o meu também. É o meu pai. Não é Domiciano, não, gente. Estou falando de Deus. Você tem noção disso? Você tem noção disso? Então levante sua cabeça. Não abaixe sua cabeça para as mentiras do diabo. Você é filho legítimo através de Jesus Cristo. A família anterior foi rompida. Nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz. A ponte foi rompida. Eu não tenho que pensar como eu pensava quando eu era da minha família anterior. Eu não tenho que agir como eu agia anterior. Não é, Clara? Eu não tenho. Eu tenho que agora fazer o quê? Então, eu tenho que fazer o quê agora? Como é que eu devo pensar? Não está conectado. Está offline. Ah, a gente combinou, eu paguei. Quando eu digo uma coisa, eu prometo, eu cumpro. Lembra que eu te prometi? Estou cumprindo hoje. Ele se tornava herdeiro dos bens de seu novo pai. Da mesma forma, quando alguém se torna um cristão, recebe todos os privilégios e responsabilidade. Como diz meu filho Mateus, é o bônus e o ônus. Deveres e direitos. Não é só o direito. Receba. Você pode, você consegue. Vai dar tudo certo. Ops, eu tenho responsabilidades enquanto filho. E se eu não cumpro a responsabilidade, se eu estou desconectada, a madeira desce. Desce assim mesmo. Quanto mais você tiver aqui nesse culto, desce mesmo. Tem deveres e direitos. Se eu não cumpro os meus deveres, vou ter problema com o pai. Sim ou não? Sim. Tem uns combinados. Toda casa tem uns combinados. O que os filhos têm que fazer, não é verdade? E se o filho não cumpre, então esse senso de justiça vem de onde? De Deus. E a gente precisa se posicionar. Nós temos obrigações no reino. Nós temos obrigação no reino. Não é verdade? Nós temos obrigações no reino. E a gente precisa se portar com respeito, cumprindo com as nossas obrigações. Vamos lá. Guiados pelo Espírito. Vamos ver esse de Gálatas 5:6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Por que Jesus teve que nascer de mulher? Ele simplesmente não apareceu. Seu entrou o pecado. Ser humano tem que nascer de mulher. Sim, ser humano. E mais? Se for um homem entrou o pecado. Se for um homem, entrou pegar. Mas ele podia ser homem, pilipipi. Não, mas aí ele não teria autoridade. Ah, pronto, é essa palavra. É essa palavra. Eu não vi o que você falou, não, mas a Lorena já repreendeu aí.
Olha a palavra aqui, para ter autoridade. Precisa ser nascido de mulher. Precisa ser nascido de mulher. Por que tem que ser nascido de mulher? Aí vem o que você disse. Porque a porta de entrada para o planeta é o quê? Através da mulher. A maternidade, né? O nascimento. Então, para ter legalidade, tem que ter um corpo físico. Os espíritos não têm um corpo físico. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa tem medo do cão, medo do espírito tal. Mas precisa entender quem é o seu pai. Se você está com seu pai, você tem autoridade. Porque quando ele subiu, ele disse o quê? Deixarei o conforto Todo poder e autoridade. dos céus e das terras e na terra. E ele fez o quê? Nos deu todo poder e autoridade. Ele disse que nós faríamos obras menores que ele. Não. Maior. Foi isso, não? Foi o quê? Obras maiores. Não é verdade? Obras maiores. Então nós não temos que temer aquele que não tem autoridade. Mas se o crente dá legalidade, ele está transferindo a autoridade dele para o cão. Não foi assim no jardim? E aconteceu o quê? Perderam. Tudo que o Senhor tinha dado a ele, eles abriram mão. Porque ele pegou a autoridade e passou adiante. Então, muitas vezes, o crente dá brecha, dá legalidade para que o inimigo tenha autoridade de agir em determinada área da vida daquela pessoa. É tudo que o cão precisa. A fim de redimir. Não terminei, não. Tudo bem. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho. Ó que coisa linda. Porque vocês são filhos, vocês não podiam ficar sozinhos, ser guiados pelo vento. Tinha que ter essa conexão. Aí ele dá o quê? O filho dele. Enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus o tornou também herdeiro. O que é herdeiro? Ser herdeiro? Coisa boa, né, minha filha? Ser herdeiro é coisa boa? Por que é bom, Emily? Já tenho tudo. Então, quando eu já tenho tudo, o que é que acontece? Não precisa trabalhar? Não precisa fazer força? Não precisa se desesperar? Não precisa ficar angustiado? Não precisa ficar depressivo? Não precisa não precisa passar a noite pensando como vai resolver? Não precisa não? Bom saber. Por que eu não preciso? Porque eu já tenho tudo. Tem que ter sabedoria. Por que eu tenho tudo? Por que eu tenho tudo? Eu estou dizendo primeiro que eu tenho, não me atrapalhe. Por que eu tenho tudo? Eu herdei de quem? Meu pai. Do meu pai. Eu herdei do meu pai. Então, se eu sei que meu pai é ele, se eu estou em obediência com ele, né? Porque eu nunca vi pai presentear filho rebelde. Já viu? Filho desobediente, a gente dá o quê? Leco, castigo, a vara. Não é verdade? Para que o filho entre na posição. Assim é o Senhor. Isso é muito sério. Somos herdeiros. Está vendo aí, Patrícia?
Somos herdeiros. Nada, tá preocupada, né? Fez alguma coisa errada. Tá assustada, Paty. Tá assustada, Paty? Porque a gente já entendeu o canal aqui de Calvin. Não, senhora. Terminou esse assunto, eu disse, somos herdeiros. Agora tá on. Tá on. Que foi? E herdeiro pode ser deserdado ou excluído. Sim. Aí você quer ajudar o bispo, ok? Claro que pode ser desertado. Eu vi agora, me fugiu a memória, alguém famoso aí que disse que não ia deixar nada pro filho. Nada. Jet Li tem outros herdeiros. Jack Chan. Foi esse do Karate Kid. Ele disse que não ia deixar nada para os filhos. Ia doar tudo para as instituições. Ele dizia por quê? Porque ele não aceitava que a filha é homossexual. Ele não aceitou e não aceitava, rompeu a comunhão do pai com a filha e ele deserdou. E esse exemplo existe. Se existe na terra, não existe no céu. Aqui é uma cópia, é uma recriação. Então é claro que o filho pode ser deserdado. Aquele que não foi encontrado nome escrito no livro da vida, vai acontecer o quê? Será lançado. Essa é a herança que Deus tem para os filhos? Não, é para os que foram deserdados. Ixi, isso é forte. Isso é forte. Para os herdeiros é: vinde bendito do meu Pai. Ai, ela machuribicaias. Para o reino que foi preparado para mim. Então a gente escolhe, minha filha. A gente escolhe para onde a gente quer ir em vida. A gente escolhe como a gente quer viver em vida. A gente não vai desfrutar só da herança e dos tesouros lá no céu, não. Que é outra coisa, outro ensino aí que o povo diz. Que aqui tem que passar pelo deserto. Aqui tem que pagar o preço. Aqui tem que sofrer o coelho. Coelho na Páscoa. Eu sou herdeira. Herdeira, Juraci. Já viu o herdeiro com a cunha na mão? Já viu o herdeiro lascado, rasgado, acabado? Não. Herdeiro de Deus é com a cabeça alta. É desfrutando do melhor de Deus na terra. É viver na totalidade das promessas do Senhor. Então eu tenho que viver como herdeiro aqui e agora. Lá é uma consequência, a eternidade, para as outras pessoas hererem Cristo através da minha vida, porque a minha missão de eu estar aqui é essa. Vai querer o quê? Até para dar testemunho, né? Atrair vidas para Cristo. Sou do arte também, viu, pastor? Vida, a pessoa que só vive assim, vida, azar, nada dá certo para ela. Vai para onde? Vai para a igreja. Vai para onde? Vai para a igreja. É um demônio. Só fala do demônio. O demônio foi derrotado na cruz do Calvário. Aleluia. Ele já foi, esmagado pelo Senhor. Aleluia. Tem gente que não. Só fala em diabo, dando o quê? Honra ao diabo. O meu Deus é o tremendo, é o forte, é o poderoso, é quem governa, é quem faz, é quem abre porta e é quem fecha. É Ele que faz acontecer e bota para esperar. É Ele que fala e Ele que silencia. Aleluia. É Ele. Tudo é Ele que está no governo e no controle. Aleluia. O diabo foi derrotado na cruz do Calvário. Quando Jesus ressuscitou, a dívida foi paga. Ele foi lá, tomou a chave, pisou na cabeça do cão e acabou. Na vida daqueles que são herdeiros. Vão viver igual ao seu pai. A questão é, como ouvimos esse testemunho? Não, tem pergunta ali em cima. Volte lá. Dá tempo. Possivelmente existe
ocasiões em que não nos sentimos que pertencemos a Deus. Apesar que o Espírito Santo fica lá dizendo, tu é filho, levanta a cabeça. Né? Coisa mais linda. Eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou te deixar órfão. Eu vou te dar um amigo para te ajudar, te incentivar naqueles momentos que está de tristeza, de baixa, na humanidade que todos nós passamos. Tem dias, né? A gente está assim, meio assim, pode falar deprê? Jururu. Jururu, borocochô, entendeu? Nesses momentos, o Espírito na hora dizendo, vai, você é filho, lembra, o Espírito Santo nos lembra de tudo que a gente viu. Lembra que você ouviu na EBD, você é herdeiro, você é filho, levanta essa cabeça, teu pai te ama. Quantas vezes, assim, passando muita tempestade, eu começo a declarar, vai ficar tudo bem, amanhã, tenho ciência, neurociência, por repetição, vai ficar tudo bem. Quantas vezes eu já contei aqui, quando eu estava passando muita dificuldade, até na faculdade de teatro, Mateus vinha nas minhas costas, dava uns tapinhas assim, dizia, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Hoje em dia ele casou, glória a Deus, aí o que eu faço? Eu mesmo me abraço com o Espírito Santo e eu fico, vai ficar tudo bem, é só uma etapa, tudo passa. Deus nos garantiu a vitória. Muitas vezes a gente precisa ministrar para nós mesmos. Porque a voz do inimigo só vai dizer o quê? Não vai dar certo. Eu uso essa técnica muito no espelho. Eu brinco com elas que elas meram o espelho, né? Quando a gente está com o espelho sujo, a gente não consegue se ver a imagem refletida de Deus. É a mesma coisa. Aí eu limpo o espelho e digo para mim mesmo, vai ficar tudo bem. Assim como você limpou esse espelho, tudo isso vai passar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E usando a palavra para poder repreender essa depressão, esse espírito que deixa a gente ser triste, deixa a gente para baixo, querendo que a gente vire o rosto para ver a grama do vizinho, as circunstâncias. E realmente funciona. Funciona, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. A gente está alimentando o nosso espírito. É o Espírito Santo ministrando ao nosso espírito e nos fortalecendo. Isso, pastor. Aproveita e ensina a igreja como é que ler a Bíblia em voz alta. Isso, eu sempre reforço, é bom reforçar isso. Porque quando você estuda a Bíblia, não é bom você só ler, porque você só está usando um portal da sua alma para alimentar o seu espírito. Mas quando você fala, você está colocando também sua audição. Entendeu? Então eu sempre estudo a palavra em voz alta. E sempre assim, buscando entender o que o texto está dizendo, buscando uma outra referência, outra passagem bíblica. Se a palavra que você leu não entendeu, procura um dicionário, entendeu? Para que você possa estar entendendo verdadeiramente o que você está lendo e estudando, para que você se alimente de algo que mais adiante o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua memória. Amém? Como filhos participando dos grandes tesouros, como co-herdeiros de Cristo. Deus já nos deu suas melhores dádivas, que é o seu Filho, seu perdão e a vida eterna. Ele nos encoraja a pedir qualquer outra coisa que possamos necessitar. A questão é como ouvimos esse testemunho. Se ele testifica de nós que somos filhos, muitas vezes essa comunicação está interrompida. E a pessoa passa, em vez de ser um instante borocochô, passa a vida toda borocochô. Passa tempos e tempos naquela situação. Por quê? Passa aí. A resposta é através da comunhão. Lembra de novo? A comunhão, que é o relacionamento. Se não há relacionamento, a comunicação é interrompida. Então não está recebendo nada do que Deus está mandando.
Ou seja, o Espírito Santo está ali intercedendo, gemendo, mas não tem comunicação. Vamos lá. Acho que meu tempo já acabou. É na comunhão que a voz do Espírito se torna clara. É na comunhão que a identidade é reafirmada. É na comunhão que o amor do Pai deixa de ser teoria e se torna uma experiência. Porque a gente não pode viver pelos testemunhos do outro. O testemunho do outro edifica, ok. Mas as minhas experiências é que vão me marcar profundamente. Glória a Deus. Não é verdade? E eu só vou ter essa experiência, essa comunhão com o Pai, através de um relacionamento diário e contínuo. Sem comunhão, o sentimento de distância cresce. Quantas pessoas dizem, eu não sinto a presença de Deus. Ah, Deus não fala comigo. Ah, eu não sinto nada, eu não sinto. Primeiro que a gente não vive pelas emoções, não é verdade? Segundo, que o coração é enganoso, não é verdade? O relacionamento a gente já viu que não é pela nossa alma, é pelo nosso espírito. A Bíblia mostra isso claramente. O próprio Espírito testifica o nosso carne, a nossa alma, que somos filhos de Deus. Esse testemunho não acontece no barulho, na distração, na frieza espiritual. Aí, por que não houve? Por que está frio espiritualmente? Por quê? Porque não tem tempo, está distraído. Porque está com a cabeça cheia de preocupação, cheia de pensamento, cheia. Como é que vai ouvir se no barulho não dá para a gente ouvir direito? A gente tem que ter o nosso momento diário a sós com o Senhor. O nosso quarto secreto, o nosso espaço com o Senhor. Ah, mas não tem tempo. Tempo é questão de prioridade. É um renovo. A gente sai dali fortalecido. Por quê? Porque na comunhão a voz do Espírito se torna clara. Quantas vezes a gente está atordoada, vai para a oração, a gente volta com a voz do Espírito já direcionou. Quantas vezes a gente diz, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Comigo eu falo muito, meu Deus, é verdade. Por que eu não pensei nisso antes? Porque eu parei, fui ouvir o comando e a instrução. Ele é percebido na comunhão. Comunhão é relacionamento uma vez por semana na EBD. Relacionamento é comunhão uma vez quando a gente está na escala para servir. Relacionamento é uma vez no meio da Santa Ceia. É o quê? Contínuo. Relacionamento é todos os dias. Todos os dias eu tenho que me relacionar com o Pai para alimentar o meu espírito. Porque a carne é alimentada todos os dias. 3, 4, 5 vezes ao dia. E o nosso espírito precisa ser alimentado. Não é apenas ir ao culto, mas viver conectado. Não é só falar com Deus, mas andar com Deus. É esse relacionamento que nós precisamos ter para que o nosso espírito seja guiado, orientado, conduzido, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Quando há comunhão, o medo perde força. A identidade que somos filhos é restaurada. A confiança aumenta. A voz do Pai se torna familiar, porque já virou diário. Você já conhece a voz. A gente passa muito tempo casado, a gente já conhece até os passos do marido quando vai chegando. Já conhece a voz dele, ó, chegou. É isso que o Senhor quer conosco. Esse relacionamento diário, contínuo. Para que a Ele fale, muitos dizem assim, mas eu não sei se foi de Deus ou se foi do cão. Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, eu até ouvi, mas eu não sabia se era de Deus ou se do cão. A voz do seu pai você ainda não conhece. Então precisa aprimorar esse relacionamento.
Porque quando a gente conhece a voz do nosso Pai, a gente sabe quem está falando. A gente não vai confundir, porque a gente conhece o nosso Pai. Amém? Até aqui me permitiu o relógio. Que Deus continue falando aos nossos corações mais e mais e mais. Amém? Glória a Deus. Presbítera Indaiara.